solto aqui, não tem muito melindre, então não quero formalizar muito. A partir desse momento, eu estou gravando. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês não gostariam de falar, enfim, dificilmente esse arquivo ele vai para o ar, às vezes quando a gente coloca, mas não tem nada de problemático. Se vocês tiverem algum problema que não queiram falar e gravar, aí segura aí, depois a gente fala nos bastidores, mas não vai ter no meu modo de ver, não vai ter essa necessidade, tá? Eu vou disponibilizar algumas pessoas que não participaram para poder acompanhar, enfim, e saber como que está funcionando o nosso evento. Uma coisa, o chat está disponível, eu peço que vocês só usem quando tiver alguma coisa que quiser perguntar para mim, porque vai aparecer na minha tela, vai aparecer na tela dos outros, e eu acho que o chat, então eu já participei de reuniões, o pessoal fica tudo escrevendo no chat, aí perde o foco, né? Porque ou você ouve e vê, ou escreve no chat, enfim, aí duas conversas paralelas eu acho que perde um pouco do sentido. Então só usem o chat quando eu comentar com vocês, ou vocês precisarem falar comigo, e se der, aí eu interrompo, assim que possível eu interrompo e olho lá e a gente responde aqui, tá? Uma coisa bacana, eu vou também compartilhar, não sei se... eu vou compartilhar na minha tela, eu vou comentar quem está aqui, para ir um pouco mais rápido, em vez de pedir para todos se apresentarem, né? Tem esse link que vocês receberam para fazer a inscrição. E eu vou falar rapidamente quem são os presentes aqui, para vocês entenderem o que cada um faz, né? Eu aqui coloquei o meu como exemplo, né? Eu sou aqui da equipe Nota 10 e organizador do evento. O Zac, ele é do escritório de contabilidade, né? Aí de São José do Rio Preto, está presente aí também já com a gente. A Sandra é também presente, trabalha na área de construção, ela trabalha com reforço de fundações, né? Então, tudo isso aqui depois vocês podem ver, está lá disponível, tá? Ela é de Paulínia. O Debrair deve estar chegando, enfim, ele estava com um problema achando que poderia atrasar. É um parceiro nosso da área de construção, ele faz representação de materiais de construção. O Rafael, esse que acabou de sair agora, também é de Campinas, e aquele ele faz projeto de regularizações ambientais, né, também na área de construção. O Renner não chegou, vou falar de quem está aqui. O Poti, né, que é de Rio Preto, né, eu também sou de Rio Preto, apesar que agora estou aqui de mudança para São José dos Campos. Ele tem uma escola de dança, né, então está em Rio Preto. O Cássio, ele trabalha com a venda de sistema de geração de energia fotovoltaica, também de Rio Preto, né, onde que tem a sede aí. O Marcelo Napolitano, ele deve estar chegando, que é da Deter Rio, né, que trabalha com materiais de construção. E o Beraldo, que ele tem a empresa de constelação familiar aqui e consultoria empresarial na área financeira, né? São dois projetos que ele trabalha. O restante aqui não veio. Bom, então esses são para vocês saberem quem que estão com a gente, enfim, e o que depois podem aprofundar. Como que vai ser agora? São três itens que a gente vai fazer, basicamente. Nós vamos fazer uma atividade de mentoria, tá? Com um tema, e eu vou explicar essa atividade, a gente vai discutir um tema sugerido ou que vocês trouxerem. Depois nós vamos fazer um levantamento com os assuntos que vocês tiverem mais interesse, para eu entender o que vocês podem aproveitar aqui no clube, o que a gente pode oferecer para vocês no que a gente chama aqui do time dos diretores, do clube dos gestores. Tá? Então, vou fazer um levantamento rápido. Aí, no final, uma integração para que vocês, se a gente, tendo muita gente aqui, às vezes não é possível que todos consigam conversar. Então, às vezes vai dividir em salas para fazer debates de temas específicos. Tudo focado em problemas para a gestão estratégica da empresa, tá? E aí eu vou falar o que vai acontecer também aqui na semana que vem, que a gente tem programado. Bom, então basicamente é isso. Agora vamos começar então a atividade que a gente está chamando aqui de mentoria, uma mentoria coletiva, né? Como que vai ser? Eu vou apresentar um tema, um problema comum a todas as empresas, e nós vamos discutir esse tema. Eu vou abrir com perguntas para que cada um individualmente fale aí o que conhece ou mesmo tenha as ideias que tem a respeito do assunto. E a gente sugere para que não se estenda muito quando for conversar, expor, porque às vezes não dá tempo do outro falar e a reunião pode ficar muito prolongada, tá?
Agora, eu tenho um ponto aqui que eu queria ver com vocês. Nós temos um tema, eu trouxe um tema que vocês podem aprovar, ou a gente pode mudar. O tema é o Covid na sua empresa, né? Como se preparar para uma nova onda de Covid ou fatos similares. Porque olha só, o que aconteceu? Eu estava até conversando aqui com a Sandra, enquanto vocês aí conversaram na outra sala. O Covid, quando veio, né, esse problema, pegou a gente, todo mundo de, vamos dizer assim, calça curta, né? Então, o que acontece? São problemas que a gente não imaginava ter numa empresa, né? Ninguém imaginava ter isso, só quem teve algo parecido há não sei quantos anos atrás, né? Essa situação. Então, só que agora está podendo vir de novo, né? Ele tem uma onda já acontecendo novamente em outros países. A sugestão que eu dou para vocês é de que a gente discuta, e agora, se voltar, o que eu posso pensar um pouco e se planejar para que os impactos de uma possível corona ou outro evento parecido, né, sejam reduzidos com um plano que a gente chama de plano de gaveta aí, né, que agora a gente sabe que é interessante, pelo menos na minha opinião, eu imagino que é interessante as empresas terem algo parecido. Né? Se acontecer algo parecido como aconteceu com o Covid, como que eu tiro um plano da gaveta e começo a ser mais rápido, tomar ações mais rápidas para evitar um problema maior, né? Maiores custos, maiores despesas, perdas de qualidade, enfim. Tá? Então, essa é uma sugestão. Aí eu queria ver com vocês, nós temos duas hipóteses. Ou a gente debate sobre esse tema, ou eu convido alguém de vocês para trazer um tema e aí fazer o que é realmente a mentoria que a gente fala, que é pegar um tema da empresa e falar, ó, eu estou com tal problema e gostaria de discutir. Isso é uma atividade que a gente faz, que é que a gente vai sugerir para vocês no final desse evento, né, a última. Então, olha, eu tenho alguns temas aqui, eu queria pegar, discutir, e traz o tema e a gente conversa com os presentes a respeito desse tema, ajudando a identificar as possíveis soluções ou em passar o conhecimento que a gente tem a respeito disso. Então, a pergunta é: tem alguém agora, nesse momento, que gostaria de apresentar um tema seu, da sua empresa, um real, para ser o mentorado, né? A gente vai ser do outro lado os mentores, entre aspas, onde a gente vai ajudar a discutir o assunto. E tem alguém que queria ser o mentorado e tem algum tema que deseja trazer para falar a respeito dele, ou mesmo para falar a respeito dele, do Covid na sua empresa? Tem alguém que gostaria de entrar nessa cadeira de mentorado, ou vamos fazer o tema debate aberto? Alguém se prontifica, alguém deseja? Ou fazemos... Se ficarem quietos, leva para o tema aberto. Então, a gente dá continuidade no tema discutindo para todos. Eu acho que o tema aberto, se ninguém vivenciou a história na sua empresa do Covid, com algum funcionário, eu iria sugerir para o tema aberto. Tá. Ok. Alguém mais quer se pronunciar? Eu vou só abrir a porta e já volto, tá? Tá. O Perucci tá escrito Luísa Ferraz aqui, mas enfim, eu vi agora, desculpa que eu não tinha reconhecido, tudo bem aí? Então vamos fazer assim, vamos começar então esse debate, tá? Eu acho também que é válido, na minha opinião, eu acho que é um assunto bem relevante e vai mostrar um pouco da dinâmica, como que a gente trabalha. Então vamos lá, eu vou mediar e aí vocês vão, aí temos, né, que vocês participem, gostaria que todos participassem para que realmente a gente possa ter boas reflexões. Então vamos seguir aqui um roteirinho que eu fiz. Vamos imaginar o que, primeiro, antes de começar a dar sugestões do que fazer, vamos levantar o cenário, né? Então, o que acontece no ambiente externo, né? Primeiro vamos falar disso, depois vamos imaginar o que acontece, vamos falar um pouco do que acontece na empresa, e aí vamos dar soluções para o que podemos fazer para reduzir o impacto disso, tá? Essa seria uma sequência macro aqui do debate. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, se vocês quiserem registrar no chat, alguma coisa assim, se for necessário, eu acho que não vai ser, mas se às vezes está com a ideia e alguém está falando, se quiser registrar no chat para não esquecer e depois a gente falar sobre o que você registrou, senão vamos aqui abrir a pergunta e vocês um por vez vai comentando. Então a pergunta agora vamos lembrar, o que acontece no ambiente externo, né? Quando chega uma situação como o da Covid chegou. Né, o que aconteceu? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Leis novas sobre a forma de trabalhar, né? A gente viu prefeitura, governo, né, legislação mudando, inclusive está aí o nosso contador aí, o
o Zac para poder falar, se quiser, um pouco disso, né? Que eles viu aí de perto, né? Deve ser um dos primeiros que recebe essas informações. Então, assim, leis mudando, proibindo de trabalhar de alguma forma, mudando a forma que trabalha, proibindo a forma de atender o cliente, né? Restaurantes aí sendo às vezes bloqueados, não podendo atender mais no balcão. Então, as legislações mudando constantemente. Inclusive, aqui eu vi muita oportunidade para quem foi rápido, para advogado que foi rápido, né? Poder fazer um público, né? Fazer um meio de comunicação muito eficiente aqui. Se o cara conseguiu, ele ganhou cliente aqui. Imposições, advogado e contador, né? Imposições de procedimentos, né, a fazer, né, que essas leis trazem, ou mesmo que a situação traz. Enfim, o que acontece no ambiente externo quando chega algo como a Covid? Fala, cada um pode ir falando, eu vou anotando aqui para a gente ir visualizar o cenário. Vamos lá. O que mais que acontece? Além das legislações, o que essas legislações provocam na empresa? Também, se aparecer alguma coisa da empresa, eu já vou registrar aqui. Bom, eu posso falar da minha experiência. Vamos lá. O meu trabalho com prestação de serviços foi afetado diretamente e imediatamente. A princípio, o público que eu tenho, que é infantil, né, as crianças, que foi atingido o medo, né, a ignorância também. Então, a primeira perca que eu tive foram dos meus clientes do público infantil, como eu tenho uma escola de dança, que os pais ficaram com receio das crianças se infectarem. Então, no início foi uma evasão enorme, e aí nós percebemos que a gente tinha que mudar para um formato online. Então, nós percebemos que outras escolas de dança estavam partindo para esse segmento, e para a gente nunca tinha usado esse sistema. Tivemos que comprar alguns sistemas como o Zoom, fazer um investimento e rapidamente aprender algumas coisas sobre gravação, porque tem todo um jeito de fazer isso, porque para você dar aula online é muito mais difícil do que você dar aula presencial, que a emoção é outra. Então, mesmo assim, nós conseguimos reter 50% dos nossos clientes. E só para fechar, agora a gente percebeu, e os pais perceberam, que como a Covid não atingiu muito esse público de crianças, o índice é muito baixo, são agora os primeiros clientes que estão voltando para o negócio, que eu já estou trabalhando de forma híbrida, já estou trabalhando de novo com forma presencial. Então, e os pais viram que as crianças estão extremamente... Elas estão com problemas de comportamento e a necessidade de fazer uma atividade física é enorme. Então, agora, o que eu estou agora é vendendo só planos para crianças. Esse é meu resumo. Quem mais pode falar o que aconteceu no ambiente externo? E se interno, eu aproveito e vou registrando aqui. Tá, posso falar rapidinho aqui? No meu caso, eu também trabalho com prestação de serviços, mas não fechei durante a pandemia. Na verdade, eu continuei trabalhando todos os dias. O que eu notei é que mudou o perfil do meu cliente nesse momento, né? Eu sempre atuei muito na área industrial e a leitura que eu fiz é que as indústrias, elas fecharam, né? As que não fecharam as portas, né? Várias que continuaram trabalhando, elas fecharam a parte de manutenção, né? E de uma maneira geral nas suas estruturas e nas suas edificações. Então, elas postergaram todos os planos de parada, de manutenção, e eu acho que só atenderam as emergências para evitar o contato dos funcionários com pessoas externas. Então, isso é uma coisa que eu notei. E aí eu migrei muito, continuou havendo demanda, foi mais a pessoa física, porque a gente, de imediato, a gente tomou todas as atitudes na empresa, de máscara, álcool gel, treinamento, para aquela questão de
não contaminação com o cliente, para o cliente sentir segurança, né, de atendimento. Então, a gente continuou, mas houve uma inversão. Geralmente, o meu faturamento não chega a 10% pessoa física, nesse ano já está em 53%, 55%. Então, para mim, a parte de cenário externo, a minha empresa, para quem recebe os meus serviços, foi isso que eu percebi. Internamente, na minha empresa, houve uma simulação rápida de procedimentos, né? De como se proteger, o que fazer. A minha preocupação, até que eu estava comentando antes, agora, se eu for olhar para o futuro, né? O que eu penso que mais me preocupa são duas coisas. Eu implantar um protocolo mesmo, né? Um plano que nunca foi feito por escrito, mas um plano. Se alguém adoecer, o que faz? Se, né, isola, se dá negativo com Covid, procedimento normal, mas se sim, faz as atitudes pensadas pela empresa de fazer alguma coisa. E ao outro lado, eu implantar de uma forma bem urgente, tipo workshops aqui semanais de conscientização e aculturamento, né? Porque não adianta você fazer tudo no ambiente de trabalho, passar todos os procedimentos em campo, no local de trabalho, né, dos clientes, você continuar fazendo isso, e aí acabou o expediente, todos esses cuidados não serem levados para o seu dia a dia, né? Na sua casa, conscientizar da questão do lazer, né? Porque se você se expõe, você está trazendo risco para dentro da empresa e você pode, sim, vir, se alguém pega e contamina todo mundo, você pode ter uma paralisação da empresa e não conseguir atender a demanda para a qual você está contratada, né? Então, assim, eu acho que essa é a fase que acho que as empresas têm que começar a se preocupar, porque naturalmente todo mundo cansou do isolamento, todo mundo cansou de se tolir, né, nesse confinamento, e como agora lidar com isso, né? Como vão ser esses cuidados se a pessoa quer se expor no encontro de família, num almoço de domingo, numa festa de aniversário, porque na realidade isso tem acontecido, né? Então, como tratar isso? É uma coisa que eu acho que tem que cuidar, né? Tá, eu vou por aqui evitar contaminação fora da empresa. Tá, isso é outra coisa aqui. Tá, o que mais que eu sei? O Zac e o Perucci, eu bloqueei o microfone aqui, mas eu vou desbloquear e vocês bloqueiam para poder ter o controle. Eu vou desativar aqui. Na verdade, acho que agora eu vou usar que ligou. Porque tinha um barulho acontecendo, não sei de quem que era, então eu bloqueei dos dois, tá? Mas agora tá liberado. Quando vocês forem falar, vocês só clicam e diz isso. O Zac já desativou. Quando for falar, você desativa. Quando não for falar, deixa ativado, por favor, porque às vezes o barulho externo ele vai na chamada, tá? Então, assim, o que mais, gente? Vamos pensar assim, para a gente fechar primeira pergunta do ambiente externo, né? O que a gente viu, o que vem de fora é legislação, que acontece, é um ambiente que o meio, né? O meio ambiente está contaminado, entre aspas, então a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Como é a preocupação muito justa aqui da Sandra que ela falou. Legislações, enfim, tem mais alguma coisa do ambiente externo que a gente pode colocar, o que muda e interfere na nossa empresa? Tem uma coisa mais que vocês lembram aí? Eu acho que uma coisa que a Sandra pontuou, que fez muita diferença, é o olhar do cliente, né? Antes ele estava, digamos assim, que engolido pela rotina, pelo menos foi a minha percepção do meu negócio, e aí ele passou no meu caso, enxergar a regularização do negócio ou a melhoria de processos, né, como o caso de aquisição de ISO 14001, para potencializar a venda do produto ou do serviço dele, né? Então ele começou a olhar para dentro do negócio dele e ver o que faltava de fora para ele complementar, né? Para ele sustentar
o negócio dele em período de crise, né? No início da pandemia, eu fiquei 20 dias só sem trabalhar, e depois nós voltamos, começou eu e meu sócio no escritório, no começo, a gente tomava os devidos cuidados em casa, tomando os devidos cuidados aqui, e a gente conseguiu continuar atuando, né? E ficamos 3 meses sem fechar qualquer negócio, né? E depois, em julho, a coisa foi tomando corpo, porque as pessoas viram que não ia passar logo e que alguma coisa tinha que ser feita, né? Então, olhar para dentro e ver o que estava faltando dentro de casa foi uma coisa que fez diferença na prestação do meu serviço. Então, o pessoal começou a fazer a regularização de AVCB, começou a fazer os licenciamentos, aproveitando que a casa não estava em ordem e que, se precisasse de algum financiamento, algum incentivo fiscal, coisas do tipo, poderia não estar apto a receber esse tipo de serviço. Ou então, se tivesse algum problema com seguro, né, não poderia receber o benefício do seguro por não estar regularizado, né? Então, isso fez muita diferença, né? A mudança de olhar do nosso cliente, né? E aí, olhando para dentro, eu otimizo os processos dele, eu melhoro a cara, né? E a empresa dele, deixando as regularizações em dia. Tá, então eu vou colocando aqui financiamento com baixas taxas, também é uma coisa que você lembrou que aconteceu, né? O Sim. mercado, o ambiente externo e trouxe essa possibilidade aí, tem gente que aproveitou isso daí, inclusive também mudança de legislação trabalhista em relação a como dispensar, enfim, teve algumas coisas ligadas a isso, né? Que está dentro de Exato. legislações aqui, mas falando exatamente de um tipo de legislações, vou pôr aqui, modo assim, quando é dispensa, né, de funcionários aconteceram, de ambiental mudou, que mais que aqui de impostos mudou, teve mudanças, né, de impostos, que aí algumas coisas para incentivar, enfim. Que mais que a gente pode, eu acho que tinha o Zach que estava querendo falar, ele já saiu, alguém mais queria falar sobre aqui a gente pode abrir, eu acho, deixa eu voltar aqui, peraí. Não só para a questão do ambiente externo, né, mas o que acontece, os impactos na empresa. Isso aqui eu gostaria de reforçar, ó, é uma coisa interessante, né? É um jeito metódico de ver as coisas, gente, para a gente poder fazer análises melhores, tá? Então, quando a gente aprende algumas ferramentas de gestão aí, uma delas é justamente analisar causa, efeito, enfim, ambiente. E aqui eu fiz uma simplificada, mas é interessante a gente pensar o que acontece na empresa, né? Então, assim, falta de funcionários, né? É um problema. Eu vou pintar aqui de vermelho. Isso aqui é um fato que a gente tem que estar preparado, porque quando você olha só para essa linha aqui, se você pensar assim, o que que eu faço, o que que eu posso fazer para reduzir o impacto desse problema, né? Já dá algumas soluções, né, para pensar num futuro próximo. Então, assim, por isso que a gente lista, né? Eu estou listando aqui cada problema para a gente poder olhar para alguns diretamente e pensar no que a gente pode fazer para melhorar, para evitar perdas maiores, né? Então, assim, falta de funcionário doente é uma coisa normal, né? Mudanças, olha aqui, ó, uma coisa que eu lembrei agora, vocês vão me complementando, ó, mudança de ambiente de trabalho, né? Dentro da empresa para home office, né? Pô, isso aqui, imagina só, olha só para essa linha. Para algumas empresas, na hora que eu falo assim, putz, grila, para um plano B, essa mudança, ela é totalmente viável para quem já viu que é necessário. Você fala assim, mas eu já fiz. Tá, mas você criou procedimentos para isso? Se acontecer daqui 2 anos, você vai saber fazer rápido, como deveria ter feito antes? Então, assim, às vezes, eu vou até colocar aqui já como sugestão, só baseado nessa linha aí, ó. O que fazer para reduzir? Criar procedimentos, né? Baseado no que você já fez, se prepare para fazer de novo, e ainda melhor, né? Para realizar, para realizar no fato de um fato acontecer recorrente, né? Então, criar procedimentos para realizar no futuro. E aí, colocando a forma que você fez, de forma, não precisa ser um book,
Mas veja só, a questão é sistema, é questão de treinamento de funcionário. Pô, guarda o treinamento dos funcionários que você fez, organiza essa informação, porque se acontecer de novo e você estiver desorganizado, você vai sofrer da mesma forma, ou às vezes pior. Aí você não vai ter aprendido tanto quanto poderia, ou estar tão preparado quanto poderia para reduzir esse impacto, né? Com as mudanças da empresa, né? Enfim, o que é que tem que fazer? É o sistema, é a forma de atendimento, e tem umas que inclusive não voltam, né? A gente está ouvindo aí empresas que tem gente que não vai voltar mais para casa, tem gente que gostou do negócio, tem gente que não sabe lidar, né? Enfim, como que vai ser isso? Ou às vezes até, olha só, uma outra ideia que pode acontecer. Às vezes você já contratar pessoas que saibam, né, lidar com, pelo menos uma porcentagem do time, pessoas que saibam lidar com esse ambiente de trabalho em casa. E às vezes até mesmo já pensar nisso, falar assim, poxa, realmente, eu não vou voltar, ou eu vou fazer um time fora, já que, enfim, que não é nenhuma novidade hoje no mundo. Pode ser para você, mas não é para muitas pessoas, tem muita gente trabalhando em home office. Então aqui podemos até deixar aqui uma hipótese, é brainstorming, tá, gente? Eu estou falando e eu vou parar e vocês vão anotando as ideias aí e me fala aqui. A outra coisa seria ter um time home office já, né? Para poder de trabalho. Então, começar a pensar já em não depender das pessoas estarem na empresa, né? Então, já seria uma situação. Então, assim, você vê, uma coisa vai puxando a outra. O problema, qual seria a solução? O que mais que vocês podem colaborar aqui? Desde problemas ocorridos, como Me soluções. ocorreu uma coisa que também mudou. As empresas olharam para dentro dos seus procedimentos e aquilo que não era vital, elas passaram a terceirizar. Então, algumas partes delas passaram a ser terceirizadas, inclusive parte de escritório, né? Porque você eliminou, também mudou, né? Em vez do funcionário fazer home office, uma das opções é você terceirizar para uma empresa, entendeu? Uhum. Que é um conceito um pouquinho similar, mas ele é definitivo, Sim, né? sim, Então, você alia duas coisas, você reduz custo, porque toda a tendência de terceirização é você diminuir o custo de uma atividade quando você tem alguém de CLT, né? sim, sim. Como é contador, né? Por exemplo, né? Então, algumas terceirizações que não é a essência da tua empresa, as empresas passaram a repensar como ela reduzir custo nesse sentido e se tornar mais dinâmica, mais rápida, né? Tá, muito bem lembrado. Quem mais agrega aí? O Marcelo, só vou apresentar o Marcelo, ele chegou, o Marcelo que eu comentei da Etherhill, ele está online também ouvindo aí. Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tranquilo? Eu não sei que parte que você chegou, mas enfim, quem quiser agora complementar as ideias aqui, vamos lá. Nós estamos falando da Covid, preparação para uma segunda onda. O que a gente pode fazer para reduzir o impacto disso se acontecer, ou seja, Covid ou qualquer coisa parecida, tá? O assunto é esse. Então, nós estamos estudando o que aconteceu na empresa, o que pode acontecer no cenário, o que a gente pode fazer para reduzir o impacto. Então, quem que puder agregar aqui, Agonha, fala. eu só queria, infelizmente, quer dizer, não sei se é infelizmente não, só queria dizer que eu tenho pouquíssimo a agregar nesse assunto, porque na loja de material de construção, nós não paramos de trabalhar nem um dia, nós não deixamos de vender nem um dia nessa pandemia. Na construção. Pois é, meu outro negócio, exatamente, por isso que eu falo, eu não tenho muito como contribuir, não. No meu outro negócio, que é uma pequena construtora, a obra não. Eu comecei uma obra em junho, no meio da pandemia, tá? Então não afeta em nada. E eu tenho um outro negócio, que é uma agência de intercâmbios, que aí afetou, talvez seja o segmento mais afetado de todos, né? Só que não depende de nós, porque fecha a fronteira, não tem como vender intercâmbio. Então, esse aí nós não temos o que fazer, é só esperar passar, né? Então, vamos aqui, ó, no trabalho, eu não tenho muito como ajudar com práticas, com nada, porque ou não interferiu ou então parou totalmente.
Ô Marcelo, nesse ponto, não vale a pena pensar, como a gente está falando em prevenção, tá? E aí a pergunta vai para todos, né? Que é o que a gente está falando aqui, o que a gente pode reduzir de impacto? Você já imaginou que amanhã você pode ter metade do seu time da empresa não entrando na empresa e não trabalhando? Porque eles pegaram o Covid na rua? Esse é um plano B. Você tem razão, você tem razão. Não passou pela minha cabeça. Nós estamos seguindo protocolos desde o primeiro dia. Já tivemos 2 funcionários, um agora, um está, inclusive, volta a trabalhar amanhã. Não pensei se isso acontecer. É uma boa reflexão. Mas até porque se isso acontecer, aí vai ter problema para todo mundo, né? Porque o teu negócio é comércio, venda, material de construção, como é que você vai vender por internet? É difícil esse processo. Difícil, quase impossível. E aí você tem que estar trabalhando com todo o seu pessoal já no sentido de pessoal de reposição, ampliar o horário daqueles que estão aptos a trabalhar e revezar depois do banco de horas. Aí é todo um processo dentro desse contexto. Agora, perfeito. Além disso, muitas coisas que a gente planeja, a gente consegue fazer um planejamento dentro dos limites. A gente não pode esquecer que você pega aí a área da saúde, né? Você pega a discussão que nós tivemos aí com o presidente e o governador, né? Com pensamentos antagônicos um com o outro. E estávamos na mão deles. Libera, não libera, o município libera, o governador vem em cima e bloqueia, que tem que seguir o que o governador manda. E a forma que vai ser é conforme as prefeituras e o próprio governo determina. Então, tem muita coisa que foge do nosso controle, foge das nossas condições de previsibilidade. Lógico que você deve ter uma previsibilidade, deve pensar em algumas coisas, mas você vai estar sempre sujeito a essa situação. Vai fechar. Você não tem como trabalhar, então você tem que ter trabalhando em casa mesmo. Rede social e sistemas, isso está ampliando bastante. E aí a capacidade nossa de criação, né? O brasileiro é bem criativo. E por isso cabe nesse processo. Agora, fora outras coisas, a gente acaba ficando limitado ao que a saúde vai determinar. E aí não depende de nós. Não vai depender tanto da gente. Mas vai depender na criação. Aí você tem que agir, né? Às vezes você pega, eu não vou agir, eu vou ficar esperando. Não dá para ser assim. Você vai ter que agir, vai ter que fazer alguma coisa e pensar em alguma coisa se não pensou. Marcelo, deixa eu até completar uma coisinha rapidinho. Eu também sou da construção, tá? E assim, é um segmento que não parou, né? A venda de material ou a sua pequena construtora. Só que tem coisas que a gente tem que se prevenir, né? Vou dar um exemplo. Você teve 2 funcionários, mas imagine que se é toda uma equipe de uma obra que faz. Então, assim, a reflexão nos leva a pensar até nas nossas minutas de contrato. Porque se a gente não tratava isso, como a gente trata nossa proteção com multas, se você não cumpre um prazo, se de repente você se vê numa situação onde todo mundo tem que parar, por exemplo, na obra dos seus funcionários, como você está protegido e vai fazer com que o seu cliente não te force a cair no mercado, contratar qualquer um na correria para cumprir prazo, né? Então, assim, por mais que o nosso segmento não foi afetado pela falta do cliente, como muitos foram, a gente tem que pensar como o Covid pode tirar o nosso preparo de atendimento para o cliente. Então, como repensar isso, né? Que a gente até estava conversando um pouquinho antes. Você se protege no ambiente de obra, no ambiente da tua loja, mas esse seu funcionário chega no final de semana, vai para um churrasco, vai para uma pelada, vai jogar futebol e pode trazer esse risco para dentro da tua empresa, né? Então, assim, são essas reflexões que a gente reza para não passar por elas. Se não passou até agora, que bom. Mas o que a gente pode exercitar a cabeça e pensar no futuro, que vai durar ainda um bom tempo isso, né? Pelo menos eu acredito aí que a gente vai conviver ainda alguns meses com essa situação, né?
não sei se, né, só completando que são reflexões que a gente está jogando, né? Eu acho isso E válido. não é ser Marcelo, quer pessimista, complementar? não, viu, gente? É. Eu sou super otimista, mas a gente tem que se preparar, né? Não, é difícil, acho que até complementar ou argumentar contra, porque o que os dois falaram, acho que estão baseados em argumentos, então não dá muito para discordar, né? Acho que está certo. Não passou pela minha cabeça me preparar para isso, porque eu não sei o que vai acontecer com quem, em que momento, né? Quando eu tive com um vendedor na loja, rapidamente e feliz, com muita felicidade, os outros cobriram ele, né? Porque assim os outros vão vender mais. Então, não teve nenhum problema de ter que cobrir um vendedor, porque eles vendem mais. Agora que eu estou faltando uma pessoa de logística, os outros se desdobraram. Agora, foram 2 casos separados, né? Então, realmente não tive problema. Se eu pensei se acontecer todos os vendedores pegarem Covid de uma vez, não pensei. Olha, contra os argumentos de vocês, não dá para questionar. Não dá nem para pensar nisso, não. Não pensei e não vou pensar. Não dá. Não tem como, né? A hora que acontecer, a gente vai criar, né? Mas é bem colocado, porque eu não tinha passado nem pela minha cabeça. Inclusive uma dica dela deu aqui, eu anotei, gente. Eu tô falando enquanto vocês falam algumas coisas que a gente pode se precaver. E aí foi, nossa, fantástico, Sandra, o que você falou. Revisão nos contratos. Quem tem contrato de prestação de serviço, com certeza você pode revisar e preparar melhor as cláusulas que tem. Eu também fazia obra, trabalhava com obras de grande porte. A gente tinha lá algumas intempéries, chuva que é previsto, mas com certeza os contratos não estão preparados para terem um problema como esse. Então, assim, revisão de contrato é uma coisa de cara que quem faz contrato, olha, eu tô para falar que é 100% certeza que se não mudou a forma que faz, está na hora de estudar, que vai achar coisas importantes aí que vai te evitar um prejuízo muito grande. Isso entra também, Ragoia, naquele questão de força maior, né? Aí é questão de sistêmico, de saúde, aí isso tudo mexe. Tanto é que muitos prazos foram suspensos, muitas coisas foram suspensas, não levou, suspendeu um monte de prerrogativas. Então, isso aí está encaixado dentro do contrato, sim. Mas tem muita gente, me corrija se eu estiver enganado, tem muita gente brigando para provar que está encaixado, porque o contrato está muito genérico e talvez não tão específico para evitar problemas maiores, né? Mas a decisão depois vai levar isso em consideração. Então, mas eu como empresária, eu falo, eu não quero saber que o contrato ele está me resguardando, eu não quero ir para a justiça e não quero me desgastar com o cliente. Então, se você age com clareza e trata algumas coisas assim com uma certa cautela, você evita de gerar esse desgaste do cara, você não está sabendo há meses que está o Covid, que há esse risco, qual o seu plano B e C para continuar me atendendo? Então, assim, o objetivo é a gente não se desgastar com o cliente, né? Assim, então, às vezes, um cuidado, né, de você tratar isso com ele e expor a situação, porque você tem clientes super fáceis, que você não vai precisar nem falar e ele já vai entender, e nem precisava nem estar escrito no contrato, ou você nem precisar encaixar em força maior. E há clientes que você realmente tem que tá tudo preto no branco, né? Como se diz, para ele depois não falar não é bem assim, e aí você gera um desgaste desnecessário, né? Muito bem. Uma outra coisa também que eu vendo o Marcelo falar aqui, Marcelo, agora, você talvez de mais 2 minutos pode ser que eu consiga começar um brainstorming, mas quando você fala, por exemplo, num caso de fechamento de fronteira e a questão de como é que é intercâmbio, né? O que a gente vê? A gente vê muitas pessoas falando assim, ok, é que eu não sei qual que é o peso desse serviço na tua carteira, né? Mas vamos dizer assim, imagina quem só vive disso. Aí vem a questão, cara, tem muita gente que fala assim, pô, acabou, fechei a empresa, vou parar, vou fazer outra coisa, porque agora eu não vou conseguir 2 meses. Tem gente que tem a perna curta, né? Vamos dizer assim, financeiramente, o cara não consegue sobreviver 2 meses, fecha, vai fazer outra coisa. Mas tem outras pessoas que olham e falam assim, eu vou fazer um outro serviço.
similar, né? Assim, similar, não vou falar a palavra similar, talvez nem seja, mas dentro do mesma missão, do mesmo às vezes objetivo, aproveitando a carteira de cliente que o cara tem. Então, assim, essa reflexão de serviços alternativos, eu coloquei aqui como alternativos aqui de prevenção, né? Já de repente pensar em ter na sua carteira mais, se já não tem, né? Uma quantidade de serviços alternativos maiores para fazer à distância, pegando o know-how que tem, né, e a demanda que pode vir. Então, essa é uma solução que pode ser pensada como muitos fizeram, né? Eu estou aqui falando de uma forma macro que muita empresa fez, né? E a gente poderia aqui, talvez, pegar um negócio de vocês e começar a fazer um brainstorm do que poderia ser feito, né, numa situação dessa de bandeira vermelha, estou dizendo, né? Com proibição de fazer o teu trabalho. Como, por exemplo, o Poti acabou de falar, né? Eu não imaginei, mas na hora que ele falou, eu falei, cara, aí... Era o caso de fechar. Na minha cabeça, fechou a fronteira dele. Eu não posso mais dar aula, fedeu, né? Assim, agora o que eu vou fazer? Aí veio, pô, dar aula online de dança. Aí eu falei, putz, essa eu não imaginava. Eu não sabia que tinha. Eu vou até pensar em fazer depois, porque apesar que eu gosto a dois, eu adorava quando eu fazia aula de dança, né? Mas enfim, eu acho que essa abertura também é que é bacana de a gente começar a pensar no negócio, né? Como muitos de vocês acho que já pensaram, né? Mas enfim, tô registrando aqui para ter uma lista de possibilidades. Agora? Oi, fala, Beraldo. Estou ouvindo muito o que vocês estão falando aqui. Me veio várias linhas de raciocínio aqui. Eu vou ver se consigo concatenar alguma coisa aqui para falar. Até pela minha experiência, uma coisa óbvia que aconteceu a empresa que não tinha uma estrutura financeira ou quebrou ou está com dificuldades ainda. Porque a gente sabe que a maioria das empresas elas são muito amadoras em referente ao financeiro e até não olham para certos conceitos financeiros. Eu vejo isso muito nas empresas, que eles querem fazer muito do jeito que eles querem. Então, as empresas quebraram e muitos de nós aqui deixamos de ter clientes porque essas empresas quebraram. Como segunda onda, se vocês lembrarem quando vocês eram crianças, que a gente ia para a praia, se a primeira onda não deu capote, a segunda onda derruba, né? Então, a segunda onda talvez tire do mercado aí os players que estão cambaleando agora e estão conseguindo sobreviver e que são clientes nossos, que podem ser. O que é uma coisa que eu vejo que vai, a longo prazo ou a médio prazo, interferir muito? As questões de impostos, de alongamento de prazo, pausa de impostos, a conta uma hora vai chegar, né? E a gente vê muitas empresas abrindo mão até de pagar os impostos mínimos, os municipais que têm que ser pagos, os estaduais, o federal foi jogado para frente, contando muito com esse dinheiro em caixa, e que uma hora a conta vai chegar. Então, isso também vai trazer desafios para as empresas, para que elas possam continuar numa possível segunda onda. Então, se não tiver a segunda onda, beleza, elas vão ter que se organizar financeiramente para pagar o débito passado, e eu acho que elas não devem continuar pensando em sobreviver, né? Em viver daí para frente, para caso, que nem você falou, venha alguma outra coisa daqui 2 anos, ela não passe por isso. Mas tem questões ocultas ainda nesse processo todo financeiro que a gente não sabe qual vai ser o impacto para a grande maioria das empresas, que a gente sabe que são médias e pequenas. Uma outra coisa que eu queria trazer de reflexão referente ao online, que foi falado muito aqui, o home office e tudo mais. No meu ponto de vista, isso também tem uma bolha que uma hora vai estourar, que é os relacionamentos. É legal colocar a pessoa home office em casa, mas a gente não sabe como é a casa da pessoa, qual é a relação que ela tem com filhos, os filhos também estão em casa. Então, eu vejo muito, que está crescendo muito depressão, ansiedade, questões voltadas ao relacionamento, né? Então, o que as empresas estão olhando para dar um suporte para essas pessoas em casa também, além do suporte físico, que talvez vá dar de computador e internet, alguma coisa assim, mas de suporte emocional
para que ela comece a pensar e a família também comece a ver a pessoa em casa como no trabalho. Ela tem que levantar às 8 horas da manhã, tem que tirar o pijama, tem que tomar o café, tem que ter um horário para trabalhar. Ela tem que ter certas regras que eu vejo hoje. Eu tenho uma pessoa perto de mim que é de uma multinacional que está home office, ele tem muito problema disso com o filho em casa. O filho de 4, 5 anos não quer saber se o pai está trabalhando ou não, ele vê que o pai está em casa. E como que você deixa um filho desse para fora da porta, batendo, chorando, e você tendo que fazer reunião e trabalhar? Então, acho que tem muitas questões fora dessa... Vocês colocaram muitas coisas aqui fantásticas de operação, de como olhar algumas coisas, né? Mas eu queria trazer uma reflexão assim de olhar para o indivíduo, né? Do funcionário que está com o filho com Covid, com a mulher com Covid, que ele pegou Covid, não vai vir trabalhar. Explode um pouquinho para fora do nosso umbigo, da nossa própria empresa, e vamos olhar como sociedade o que está criando uma bolha que pode acontecer. Lá na Itália está tendo briga direto lá. Está a segunda onda acontecendo, o governo quer colocar o lockdown de novo, as pessoas estão indo para a rua brigar como se fosse um manifesto de guerrilha, né? Então, tem coisas mais profundas, ao meu ver, que pode acontecer, que por mais que a gente tenha uma empresa blindada, que nem alguns tiveram o privilégio de não sentir nada na pandemia, mas não é a posição da maioria, né? A maioria teve muito risco ou ainda está em risco, dependendo de quanto tempo isso for se prolongar. Foram só reflexões. Ótimo. Aí, nada de muito prático, mas... Eu acho prático, Beraldo. Acho que são considerações que, enfim, eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, prorrogação de impostos, que é uma coisa que aconteceu vinda do ambiente externo, né? Que afeta o interno, com mudança de prazo de pagamento, que aí vem previsões, que as pessoas... Hoje as empresas têm que se preparar para isso, né? Porque uma hora vai ter que pagar. Então, essa previsão de gastos, acho que ela é válida. A questão do home office, né? Então, um problema que é real. Então, o que eu pus aqui como ação fato acontecendo na empresa? Baixa produtividade. Problema social. Sim, aí o que eu citei mais para baixo. Então, assim, pensando só no trabalho, nessa linha, eu coloquei aqui a questão de baixa produtividade, de repente, por suporte físico, emocional, enfim. Aí, abaixo, eu coloquei também a falta de matéria-prima que eu lembrei, né? Matéria-prima e produto que acontece em muitas empresas. Então, tipo assim, na minha empresa está tudo bem, mas eu não tenho mais matéria-prima, nem produto para vender, ou uma grande fatia está faltando, enfim, é um problema. E colaboradores com problema em casa, né, que você falou, enfim, família doente, às vezes ele não pegou, mas a família pegou, e aí até a produtividade dele vai cair, ele vai ter problema, ele traz para dele, não tem como separar uma coisa de outra. E como prevenção, eu pus aqui ter o caixa, né, para eventualidades, que é uma coisa que parece óbvio, mas tem muitas empresas que não conseguiram ainda chegar nesse nível de ter um caixa aí para uma reserva. E aí, como você falou, o não sobreviver somente, e sim, né, ter uma empresa saudável para ter caixa é uma coisa necessária, né? Ragonha, a maioria das empresas não sabem o que é uma provisão de férias e 13º. Então, pois é. Tá aí o Zac também, que sabe bem o que é isso, né? Que trabalha na contabilidade e também sofre como você aí. A questão de prevenir, então, como sugestões, a questão de prevenir, né? Como melhorar um home office, planejar isso melhor, né? Se preparar mais, né? Para quando isso vier a acontecer, ou já está acontecendo para alguns. E também a questão de pensar em planejar como auxiliar o colaborador em casa nessas questões que você, com esses problemas que você disse, que realmente acontece, a gente vê mais empresas um pouco maiores que tenham aí um RH, uma pessoa disponível para isso. Então, assim, se a gente pegar, pessoal, a questão é que eu acho que eu vou encerrar esse tema, mas se a gente pegar um problema aqui, por exemplo, como aqui eu acabei de marcar né, sem querer que bateu no que eu tinha falado antes. Se faltar muitos colaboradores na empresa, porque amanhã eles pegarem o Covid, a gente já pode começar a fazer uma prevenção, estudar como prevenir, né, o que reduzir de impacto, né, como reduzir o impacto se isso acontecer na empresa. A princípio, quem tem assim, mais dificuldade assim, tem pessoas que têm mais dificuldade de criar, né, de soltar soluções, aqui você fala, não tem o que fazer.
E outros, eu, por exemplo, eu bato e falo assim, com certeza a gente descobre algumas coisas que podem ser feitas que vai reduzir o impacto. Então, assim, eu sou a favor, meu modelo mental permite sempre, eu falo assim, sempre tem uma solução que vai poder ajudar. Mas agora eu acho que o nosso tema se estendeu, enfim, queria que vocês, se tem alguém que estava esperando o Beraldo e eu, né, terminar as posições para colocar aqui sugestões ou mesmo fatos que acontecem, depois isso aqui fica registrado e quem quiser aprofundar aí no assunto, ou mesmo, inclusive, quem quiser depois pegar um tema, alguns desses problemas e discutir com outras pessoas, né? A gente aprofundar, a gente pode ter uma reunião só com quem deseja e quem pode ajudar a aprofundar nessas prevenções, tá? Lembrando que aqui tem uma diferença, eu estava reparando, o Marcelo participou do último encontro nosso, isso que eu estou falando com vocês, ele é um pouco diferente do que a gente faz da mentoria em si, porque olha só, quando é uma mentoria, a pessoa chega, imagina que a Sandra, que foi uma das que colocou bastante problemas e bastante, assim, a preocupação que ela tem com o assunto, então a gente fala assim, vamos fazer essas perguntas aqui pensando na realidade da Sandra. Aí a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque ela fala assim, eu tenho esse problema e ia perguntar, como que vocês me ajudam, o que eu posso fazer para reduzir esse problema? Então, assim, é assim que a gente faz a mentoria em grupo, a coletiva, tá? E aí, então, a coisa é um pouco mais, menos pensar no que pode acontecer, e sim no que já está acontecendo com alguém, e aí a gente juntos se esforçar mais para poder responder essas dúvidas de prevenções que poderiam ser feitas, que é a nossa atividade que eu vou aqui sugerir para a gente fazer a segunda e última, tá? E é isso que a gente faz junto com vocês, esse modelo depois até tem gravado, quem quiser ver como foi a participação de outro. Alguém que vocês querem inserir aqui de sugestão ou mesmo de dados para a gente fechar? Ninguém? Ok. Então vamos prosseguir aqui. Vamos lá. E agora eu vou fazer com vocês um levantamento. Por quê? Para a gente. Eu tinha colocado aqui uma pergunta final antes, né? Isso é uma coisa para pensar, né? Para tornar o mais prático possível. Se vocês olharem no arquivo online ou na minha tela aí, a questão é disso que a gente falou. Se você tirar uma ação que você achou legal, que já vale a pena implantar na sua empresa, né? Isso já com certeza vale muito mais do que a 1 hora que você gastou com a gente aqui. Então a gente tenta sempre levar para a prática, né? Então, tipo assim, ok, pensamos, refletimos, mas antes para um minuto e ora nisso, fala assim, o que eu posso fazer na minha empresa? Para alguns, como por exemplo o Marcelo, só a pulguinha que a gente colocou atrás da orelha dele, pode ser que já dê um efeito aí de ele, né, repensar algumas coisas, ficar esperto, de repente algumas coisas podem surgir de ideias amanhã para ele, ou não. Mas, enfim, a pergunta agora é essa, né? Disso que a gente falou, o que é que pode ser feito, né? Desde criar procedimentos, já deixar meio estruturado aí quem passou pelos problemas, para no futuro não passar por tanto problema e já estar mais preparado. Já ter um time home office, terceirizar mais serviços para não ficar na sua mão, né? A empresa como um todo, você conseguir aí ter parceiros, né? Deixar planejado como fazer essas alterações que foram feitas na empresa de uma forma mais sistemática. Enfim, eu estou falando sempre como planejar e criar procedimentos, mas não precisa ser algo muito. Você pode parar às vezes uma manhã e fazer um rascunho rápido, tá? E dá para fazer e deixa ali, né? Enfim, ok. Revisão nos contratos, preparar o sistema para funcionar à distância, né? Conhecer novos sistemas da empresa, se já não está funcionando, né? Estoques, né? Se preparar com estoque, né? Um plano de aumentar estoque ou não, né? Quem às vezes, por exemplo, se aumentou o estoque visando que poderia faltar, talvez está ganhando bastante dinheiro porque tem um monte de produto faltando e o cara tinha no estoque pediu antes, né? É uma ação que pode gerar uma jogada estratégica aí para um comércio que pode gerar alguns milhares de reais a mais aí. Eu estou dando como brainstorming, tá? Então, assim, prevendo falta de material. Outra coisa, criar mais serviços alternativos, né? Para vender e oferecer ao mercado em situações como essa, não ficar no desespero quando acontecer. Ter caixa, né? Como o Beraldo até falou, até para provisão, né, todos deviam ter. Prevenir como melhorar o trabalho em home office, planejar como auxiliar o colaborador em casa, enfim. Então, algumas ideias. Se algumas delas servir já para incentivar vocês a refletir melhor e tomar uma ação, beleza. Se não, vale como conhecimento adicional aqui. Então, aqui é o seguinte, eu vou
eu vou levantar algumas coisas com vocês para a gente pensar na continuação do grupo, no que a gente pode fazer juntos, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está fazendo para fazer as perguntas. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu acabei de falar, uma mentoria coletiva, que no caso foi uma simulação, tá? Nós não tivemos uma pessoa que está recebendo as informações, o conhecimento diretamente. Mas geralmente vou chamar aqui de mentorado, né? O diretor, um de vocês fala assim, eu queria trazer um problema que um estudo que eu estou fazendo, estou implantando um processo novo de marketing digital, estou quebrando a cabeça, então queria discutir com vocês isso, ou estou com um problema lá, como aconteceu, o Marcelo participou, um problema entre sócios, né? Então, nós estamos com alguns problemas, eu quero trazer esse problema para discutir com vocês, o que vocês acham, qual que é a situação e qual pode ser a solução. Então, é um mentorado, traz o problema, e nós aqui, entre todos nós, vocês convidados, como mentores, né, ajudamos discutindo a entender melhor o problema e criar soluções, tá? Então, a atividade é essa, discutir, dar sugestões e criar soluções, né, com um problema trazido. Essa é uma das atividades principais que a gente está fazendo. Qual que é o benefício disso, né? Ajudar o mentorado a pensar, expandir a sua visão, né? Então, pode ser qualquer um de vocês, né? Nós ajudamos vocês a pensar, a criar soluções, a tomar decisões, né, bem como trazer experiência e conhecimento de todos, né? Imagina aí, se cada um tem 5 anos de experiência naquele assunto que foi tratado, né, você vai ter aí 25, se estivermos em 5 pessoas, são 25 anos de experiência que vai ter para te ajudar num problema que você tem. O Jonathan foi o que o Marcelo acompanhou na última reunião, inclusive ele não pôde estar aqui, ele vai estar presente nas próximas, quando não coincidir com o horário. Ele parou, inclusive a gente fez um trabalho com ele durante 6 meses, ele parou porque agora o projeto dele é casamento, né, ele vai aproveitar a onda da baixa da pandemia aí ele iria casar, ia fazer festa, tal, entrou a pandemia e agora ele falou, deixa eu fazer isso agora antes que dá problema de novo. Então ele parou os projetos dele na empresa, ele parou o projeto e terminou com a gente aqui. E inclusive eu tenho um áudio depoimento dele, né? Ele fez um curso de implantação do planejamento e gestão estratégica e algumas mentorias, né? Como a última que, de novo, eu disse, o Marcelo está aqui, o Alex também, o Alex e Jorge participaram. E aí, qual foi o depoimento dele, né? Então, assim, ele agradeceu aqui a atenção que a gente deu, eu, principalmente, fiz também reuniões individuais com ele, né? Um processo de mentoria para a implantação da gestão. Ele participou de reunião com os diretores e, aqui, palavras dele, né? Teve um aprendizado fantástico, muito resultado, evidenciou coisas que ele precisava ao seguir o processo da gestão estratégica que a gente implantou. Então, ele começou a entender, ele projetou o que ele tinha que fazer, qual o objetivo, tudo muito simples, né? Depois vocês podem conhecer a ferramenta, é coisa que cabe numa folha, e fazer um acompanhamento e participou da mentoria. E aí ele falou, e conseguiu demonstrar algumas coisas que ele realmente precisava ver e ajudou na evolução com os sócios, que, enfim, um impacto grande na evolução da empresa. Né, como um dos problemas foi dividido aqui, essa questão de como dividir a tarefa entre os sócios e ajudar no desenvolvimento quando os sócios empacam, né? Então foi um debate bem bacana, né? Então, assim, é assim que a gente trabalha. E aí vocês, agora a questão vocês têm objetivos, né, que vocês têm aí para o ano, para a sua empresa, seja aumentar a lucratividade, melhorar a qualidade, expandir serviço, vender mais, enfim, cada um tem o seu. E vocês devem ter projetos para alcançar isso, né? Esses objetivos. Muitos, como a gente sabe, não escrevem, não tem um sistema de gestão um pouco mais aperfeiçoado, que é o que a gente sugere e faz junto com vocês. E aí a questão é, quanto que vale se a gente reduzir em 6 meses o alcance que você tem, né, o tempo para alcançar esses seus objetivos, né? Então, por exemplo, se você aumentar, reduzir o prazo para ter mais lucro, né, quanto que você vai ganhar se você alcançar esse lucro maior, se a gente te ajudar nisso? Né, ou o próprio de bem-estar que você vai ter para alcançar, né, muitas coisas não são dinheiro, né, que a gente quer, a gente simplesmente quer alcançar alguns objetivos que a gente vê para a empresa. Então essa é a missão nossa no Clube dos Gestores, de incentivar vocês para alcançar esses objetivos mais rápido, né? E aí vem isso, eu estou te falando isso por quê? Porque agora vem os temas, né? Como que a gente pode te ajudar? O que você está precisando? Então eu vou fazer algumas perguntas para você refletir sobre o que você pode aprender, tanto com a gente ou fora, né, que pode te ajudar a alcançar nesses objetivos mais rápido, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente acredita, mas você chegue nas suas conclusões. Então, a gente tem algumas atividades como essa que a gente fez, tem uma que é o benchmarking, que já está planejado, eu estou vendo com o Marcelo, a gente quer trazer algumas pessoas. Então, por exemplo, se você está implantando um sistema de marketing digital na sua empresa, ou venda de serviços, né, ou venda de produtos online, agora eu estou implantando, eu quero saber como que funciona outra empresa para eu aprender mais rápido, para tirar dúvidas. A gente traz um cara
e nós vamos fazer entrevista direto com ele. Nós vamos perguntar a vocês juntos, uma reunião fechada, não é para um monte de gente, é para poucas pessoas, para todos poderem participar e perguntar, né? Ou mesmo chegar a precisar visitar a empresa. Então, esse é um modo, né, que a gente aprende muito mais rápido, mas muito mais rápido que fazer qualquer curso, né, geralmente. Então, tem a questão do laboratório, a mentoria, e tem o laboratório offline, que também a gente vai fazer a semana que vem com vocês. Tá? O que é o offline? O offline é essa discussão de um problema que uma pessoa tem, só que em vez de a gente ficar ao vivo, a gente olha o problema e as perguntas e responde uma vez por dia. Só isso. Aí vocês vão ver, foi muito show, deu muito certo. Eu já fiz isso com 15 pessoas, o pessoal adorou. Foi um negócio bacana, você gasta 15 minutos por dia, no horário que você quiser. Foi muito legal. Eu convido a todos, né, para participar. Então vamos lá. A questão agora é quais são os temas que podem interessar para vocês e o que nós vamos fazer aqui, tanto agora, na próxima atividade última, quanto na semana que vem, tá? Ou mesmo em outras semanas que vocês participarem. Então, eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês tentassem escrever no chat a resposta, tá? Então, veja aí, por favor, se você consegue, se todo mundo consegue abrir o chat, né? Tem um chat aí da nossa sala. A última coisa que está postada está aqui, pessoal, surgiu uma demanda urgente, preciso sair, o Luiz que tinha entrado depois, o Cássio já escreveu aqui aberto, então esse chat aqui, ó, dá uma olhada, por favor, se vocês estão vendo, se preparem, está todo mundo olhando, conseguiu achar o chat, alguém não conseguiu? Porque legal, se não conseguiu me fala aqui, tá, isso. Gente, eu vou testando coisas novas, quando dá errado eu não faço uma aposta, se der certo eu mantenho. Quem falou? É o Rafael, desculpa, eu comentei com a Luciane que eu estou dirigindo, eu estou acompanhando vocês, mas eu parei no semáforo aqui para desmontar, eu estou dirigindo, eu não vou conseguir responder. Tranquilo, ok. Então, gente, é o seguinte, eu vou querer fazer um teste, eu queria primeiro ver se vocês conseguem por um formato mais simples, que é bacana, só que como a gente já escreveu, vocês vão olhar no chat, vai subir, olha só, vocês sobem ali, vai ter uma hora, vai subindo um pouco, tá? Você vai ter lá em cima perguntas, tem lá um debate, tá escrito assim, é uma tela branca, eu acho que eu posso até compartilhar aqui que vocês só parem de escrever agora, porque senão a tela não vai deixar subir. Vocês vão lá ter uma tela, tá escrito, é um fórum que eu fiz, um questionário, tá escrito, são 5 perguntas só. Eu vou explicar cada uma, vocês não cliquem em nenhuma, tá escrito lá. 1, você faz plano estratégico escrito, né? E, enfim, eu vou explicar, eu vou descer nessas aí, vocês só vão clicando no sim ou não, tá? Vocês acharam aí, é um quadrado, tá escrito uma pergunta grande, sim ou não embaixo, é para votação. Tá? Todo mundo achou? Se alguém não achar, por favor, fale comigo, eu redireciono aqui novamente, eu explico. É só subir o chat aí. Subiu? Você vai subindo no chat, as últimas conversas, você vai encontrar perguntas 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok? Achou? Então, eu vou explicar, eu gostaria só que vocês comentassem, votassem sim ou não, depois eu explicar a pergunta, tá? Isso é necessário para que eu possa planejar junto com vocês aí o que a gente vai fazer juntos, tá? Que exercício ou temas que a gente vai discutir. Então, a primeira coisa que eu queria saber é se vocês fazem esse planejamento estratégico. E planejamento estratégico não veio algo como do outro mundo. A gente faz atividades muito simples, vocês podem fazer na sua empresa de uma forma, enfim, cada um pode fazer do seu jeito. Mas a questão vocês fazem, é normal vocês fazerem uma vez por ano, ou enfim, às vezes tem periodicidades diferentes, de parar, pensar nos objetivos que você quer. Então, escreve os objetivos, né? A gente chama isso de visão. Objetivo, quais você quer alcançar no ano, e aí o plano, assim, quais projetos, uma lista de projetos que você vai fazer, ou mesmo de ações, para poder alcançar esses objetivos. Alguém faz esse exercício pensando na empresa por escrito? Sim, se faz, né? Sim, se não faz, não. Então, eu gostaria que todos votassem, se tiver dúvida, pode perguntar aqui. Eu tenho uma dúvida. Sim. Quando ele não é só numéricos objetivos, mas você não faz do jeito organizado, né? Tipo, Travou a tela dela. Travou para vocês também? Travou, né? Travou a dela. Tá, então, para você não... Você estava ouvindo ela? Eu não tô. O Beraldo tá, mas eu não tô, não.
Agora o Beraldo tá mudo, Beraldo. Ela ficou travada para mim também. Ah, tá. Eu achei que você falou que não estava travado. Não, tá travado. Então vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, vamos tocando aqui. Eu estou olhando a tela quando descongelar. E tem alguém que tem mais perguntas? Não? Nós estamos em... Quantas pessoas aqui? Nós estamos em... Eu tenho que só contar para saber se já deu aqui. Nós estamos com 3 votos. Quem está aí que não votou, por favor? Tem o Rafael que não vai votar, o Marcelo 1. Estamos em 7, Luiz. 7, tá. Então tem 3 votos aí. Tem mais alguém que está ouvindo que pode concluir para a gente passar para a próxima? Ela deve voltar. A Sandra, você está ouvindo? Não, ela ainda está congelada. Tá. Vamos passando, gente, para não perder, não tem problema. Depois eu levanto mais informações com o pessoal. Então, assim, outra coisa, vocês querem discutir essa gestão estratégica? O que é discutir a gestão estratégica, tá? Quando eu falo discutir a gestão estratégica, é o modo como as empresas estão, cada um está fazendo. Olha, como que você faz? O Jonathan pode falar como ele faz, que a gente aqui, o que a gente sugere. O Beraldo pode falar como que ele faz na empresa dele. Enfim, vocês aprenderem como os outros estão fazendo, que é uma forma de evoluir mais rápido, que é a gestão de projeto, né, gente? É a gestão de projeto para a empresa. Então, isso é gestão estratégica. Vocês querem conhecer isso? É um evento, a gente mata isso. Querem conhecer sim ou não? Então, votem aí na segunda pergunta se quer discutir a gestão estratégica, como que ela é feita desde pequenas empresas. Eu faço na minha e eu sou só eu, né? O resto é tudo terceirizado. Então, e eu recomendo fazer, enfim. Então, acho que não precisa ser grande para fazer isso daí, né? Então, quem quer, quem não quer, por favor, votar aí sim ou não. Outra pergunta. O Covid, aqui a gente já pode até pular, que eu acho que... A segunda a gente já falou sobre isso. A pergunta agora você quer discutir como prevenir sobre o Covid na sua empresa? Sim ou não? Né? Então, essa terceira pergunta, para a sua empresa, você fala, eu queria discutir e aprofundar um pouco mais no assunto. Sim ou não? Não, hoje já deu certo, não precisam. Tá, então ok, quero discutir sim ou não. Se tiverem dúvidas, vocês me interrompam, tá bom? Eu vou tocando aqui, mas tiro o microfone se eu não parar é porque eu não ouvi. A outra pergunta, 2 últimas finais. Você quer ser Alguém falou? Não, Sandra, voltou. Você tinha caído. Eu estou na pergunta 4, tá, Sandra? Se você tiver alguma pergunta, assim, é porque você voltou, eu não pude parar. Depois, se quiser, eu repito as perguntas com você, se você não entendeu. Vamos continuar da 4, depois a gente preenche juntos, tá? A pergunta agora você quer ser mentor? O que é mentor? Ou seja, você quer participar de eventos que tem alguém que está precisando, precisa saber sua opinião, discutir juntos. Você pode participar de evento como mentor, né? Como vocês fizeram hoje, só que hoje a gente não teve um mentorado específico, foi um caso que a gente debateu. Mas se quer ser mentor, vote sim. Se não quer ser mentor, vote não. Então, assim, a gente está querendo saber quem pode participar, ajudando os outros diretores aqui a conhecerem algum assunto de forma mais profunda. Tá? Sim, quero ser. Não, não quero ser. Agora, o item 5. Você quer ser mentorado, ou seja, você quer trazer discussões de problemas aqui que você tem na empresa ou alguma coisa que você está querendo aprender para saber a opinião dos outros, saber como os outros fazem, conhecer a opinião das pessoas, de outros diretores que têm experiência no assunto. Item 5, se você quer ser mentorado, sim. Se você não quer ser mentorado, aí você coloca não. Tá? Então, sim, eu quero trazer, foi muito legal, gente. Eu mesmo, para mim, eu faria toda semana um comigo mesmo. Eu gostaria de discutir coisas, é muito bom. Enfim, tem que participar e se sentir na pele como que é isso aqui. Então, se quiser ser mentorado, sim. Se não quiser, não. Por quê? Porque a gente quem quer ser mentorado, né, a gente vai pegar o tema e vai agendar reuniões já a partir da semana que vem. Nós vamos conversar a respeito disso. Então, ok. Agora, eu só queria uma última coisa, e é importante para a gente fazer a atividade seguinte, quais temas vocês querem discutir. E aí eu vou abrir algumas visões para vocês pensarem, porque a pergunta basicamente seria assim, o que eu posso aprender hoje que me dá impacto na empresa? É isso que eu vou ajudar vocês a refletirem, e aí eu gostaria que todo mundo fosse lá no final do chat, tá? E aí escrevesse
Se você já tem algum tema, alguma dúvida, algum problema que quer trazer, já registra. Deixa eu lá colocar essa pergunta 6, só para marcar a divisão do chat aqui. Quer ver, ó? Então, a partir de agora, eu vou falar e se vocês pensarem em alguma coisa, lembrarem, enfim, vocês registram no chat, tá? Agora é a última pergunta para a gente ir para a atividade. Quais temas? Nós tivemos aqui diversas pessoas que gostariam de ser mentoradas, né? Ou seja, que gostariam de aprender. Então, a questão é, qual o tema que você gostaria de aprender? O que você gostaria de discutir com outras pessoas, com os outros empresários aqui? Tá? Então, eu vou dar algumas opiniões. Por exemplo, os projetos que você tem para alcançar os seus objetivos, né? Pensa no objetivo. Então, eu pus aqui, eu quero discutir marketing digital, que eu estou implantando. Eu quero discutir prospecção de clientes, que eu estou criando uma nova forma de prospectar. Eu quero discutir vendas, eu quero discutir a produção, eu estou fazendo um método de produção diferente. Eu quero discutir que eu estou abrindo um novo negócio, queria ver a forma de abrir um novo negócio, o formato de discutir como esse formato pode ser, que esse serviço. Eu quero discutir a identidade da empresa, realmente da questão de valores, enfim. Então, essa é uma questão. Depende dos objetivos, e aqui, por isso que é bom ter os objetivos escritos, né? Se você sabe onde você está querendo chegar, você vai começar a identificar problemas muito mais rápido. Então, baseado nos projetos que você está fazendo. Então, quais são os projetos? Onde você quer chegar? Né? Por isso que a gente fala por escrever. Gente, é importante. Quem não está fazendo isso ainda, depois, se quiser, a gente discute sobre isso. Então, faça. Quais são os problemas que você tem para alcançar o seu objetivo estratégico? Às vezes, aqui você pode colocar... então, assim, o que fazer, né, para alcançar esse objetivo? Às vezes pode ser essa pergunta. Você tem um objetivo e não sabe como, tem alguma dificuldade em relação a ele. Qual o caminho para alcançar esse objetivo? Né? Então, qual que é o caminho para eu implantar um marketing novo na empresa? Outra coisa, gestão da empresa, né? Dificuldades, olha só, que você pode ter dificuldades de medidor de lucro, que aqui nós temos, por exemplo, o Beraldo, que pode ajudar com assessoria, numa mentoria dessa pode já dar algumas dicas, outros também. Eu não estou conseguindo medir o lucro da minha empresa. Ou mesmo montar uma estrutura. Como que eu monto uma estrutura que não dependa tanto de mim? Isso nós tivemos aqui pessoas que passaram aqui no clube já, na mentoria com a gente, e começou a reestruturar a empresa. Pessoas, inclusive, que são colegas aí de alguns colegas aqui, que fazem parte do BNI. Ele parou, ele estava na mentoria e falou, não vou poder continuar a mentoria, porque agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que focar nisso. Para eu participar, eu tenho que sair do operacional, e eu estou montando um plano para sair do operacional. E ele pegou e foi... Inclusive, eu preciso conversar com ele para ver como é que está isso. Então, assim, são dificuldades para gerenciar a empresa, né? Para dirigir os gestores, né? Tem muitas pessoas que, como que eu vou fazer essa gestão de gestores? Tem muitas pessoas que não conseguem tirar, o gestor está totalmente operacional, o cara não consegue cuidar da equipe porque o diretor fica gerenciando o gestor para gerenciar a equipe, né? Então, assim, cita aí quais... Eu estou dando exemplos, gente. Vocês vão registrando os assuntos que vocês têm necessidade, né? Ou mesmo, qual que é a dificuldade para fazer a gestão estratégica, né? Vocês estão tendo uma dificuldade? Não consigo sentar, fazer rotina periódica com os sócios, ou, enfim, não sei como fazer determinado assunto, coloca aí. Fechando, na construção civil, que nós temos bastante gente aqui... Né, vocês podem ter itens como, por exemplo, como reduzir o impacto da falta de material, falta de mão de obra, previsão de cenário, vamos discutir qual cenário para a construção civil, vamos reunir e ver o que está acontecendo e para onde que nós devemos ir. São assuntos que vocês podem colocar, ok? Então, eu fui dando aqui alternativas para que vocês pensem e coloquem os assuntos que podemos discutir. Nós temos 2, olha só. Vejam bem, nós temos aqui, eu vi que 4 pessoas disseram que seriam ser mentorados, e só 2 temas, então não está dando nenhum tema por pessoa. Então, gente, saber os problemas da empresa para poder trazer, para poder aproveitar, é uma coisa, né? Então, pensa assim, eu estou falando, você pode estar estudando, poderia estar estudando, é um tema que você está estudando, ou querendo estudar e não achou pessoas ou curso para isso. Enfim, o que você está buscando aprender para isso, para a sua empresa ir mais rápido? Coloca aí para a gente discutir, né? Então, enfim, Zac, Sandra, vou esperar vocês escreverem, enquanto isso eu vou comentando aqui para a gente já fechar a última atividade. Enquanto escrevem, eu vou explicar, tá? Como que vai ser a semana que vem? Na terça-feira eu vou explicar a vocês, na segunda de forma muito simples, vou mandar, uma tela. Vai ser assim o debate de amanhã. Nós vamos trabalhar sobre
O Zac, ok. Zac, ele tinha comentado que ia fechar às 5h30. Na terça-feira, dando tudo certo, nós vamos fazer uma atividade de 5 dias pelo chat, 100 horas definidas, cada um no seu horário. Eu vou mandar um tema e nós vamos colocar uma pergunta dessa e vocês podem ver a resposta dos outros e darem as suas respostas, tá? Por 5 dias. Então, isso é a atividade que a gente vai fazer para vocês verem o formato e como que isso agrega. E aí depois, a outra atividade, nós vamos pegar as pessoas que querem ser mentoradas, ver os temas, e aí agendar reuniões, convidar quem quer ser mentor, quem pode, inclusive pessoas que não estiveram na reunião, que já estão na lista aí para poder participar. E aí a gente vai agendar reuniões de mentoria em até 5 pessoas, com mais a pessoa interessada, para fazer a discussão do tema que ela quer, tá? E aí quem quiser participar como ouvinte também pode ser. Enfim, é isso que nós vamos fazer. Agora vamos finalizar. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Essa atividade que a gente vai fazer aqui é nova, né? Ela tem um pouco do que a gente fez, como alguns que chegaram antes, a gente fez esse movimento de sair de uma sala e entrar em outra. Então agora eu preciso ver aqui, Luciane, quantas pessoas tem? Me ajuda aí para saber hoje, agora ao vivo. São 1, 2, 3... 6 pessoas. Sem contar eu, 5, né? Não, são 6 pessoas, só que o Rafael não vai poder responder. Marcelo, Sandra, Beraldo, Cássio, Poti e o Rafael. O Antônio acabou de sair, o Renner tinha saído mais cedo. Nós estamos em 6. Isso, mas você 7, comigo 8. Tá, então, gente, eu não vou mudar de sala, cabe numa sala só. A gente vai fazer essa mentoria agora, tá? Essa integração em mentoria já com vocês com um tema sugerido. Se vocês assim me permitir, podemos fazer? É o último exercício, daqui na hora que acabar a gente já encerra a reunião, não tem mais recados, mais nada. Tá? Pode ser? Podemos? Todos topam? Ok? Eu só preciso ver a disponibilidade de tempo, Ragonha. Quanto tempo você acha que leva? Meia hora já dá para dar uma evoluída boa, tá? Depende aí da pessoa que for trouxer o problema, a gente pode postergar um pouco, mas meia hora se você participar já ajuda bastante. Eu vou ficar, mas dependendo de como estiver estendendo, eu já vou até pedir desculpa que eu vou precisar sair. Não, tranquilo. Então eu vou tocar aí até onde der para eu ficar, tá bom? Tá. Então eu preciso saber só assim, 30 minutos, que é o mínimo para a gente fazer um exercício rápido aqui. Tirando o Beraldo, tem mais alguém que não pode ficar? O Marcelo também acho que tinha um compromisso, né? Eu talvez até possa ficar, mas não depende de mim, eu dependo de uma demanda que vai surgir, que vai me ligar, e a hora que ligar eu preciso ir, então eu tô ficando, tá bom? O Marcelo, ok, ele fica até as 18, Cássio, ok, todo mundo até as 18, tá. Eu atrasei os 15 minutinhos aqui. Então, vamos fazer um processo mais rápido, tá? Então, até as 18, para a gente aproveitar aí. E aí, o que fica em aberto? O convite para que a gente possa fazer isso com 1 hora, dá e sobra, tá? Então, vocês vão receber o convite para fazer essa atividade dentro de alguns horários disponíveis. E, enfim, vamos lá. Em 1 hora, tá? É o suficiente. Em 15 minutos nós vamos fazer uma simulação rápida. Eu vou pegar aqui o gancho do que vocês já escreveram. Aqui, eu acho que... Deixa eu pegar um tema aqui. Quem que escreveu? Eu vi vamos aqui com a Sandra, que participou bastante, trouxe bastante coisa para a gente refletir. Ela colocou o seguinte: como reduzir o impacto da falta de material, preços abusivos de aumento dos materiais devido à alta demanda. Tá? É um assunto, às vezes bate o olho e fala assim, fedeu, né? Mas vamos trabalhar um pouco essa análise de cenário e pensar, né, fora da caixinha aqui, vamos ver o que a gente consegue ajudar. Sandra, tenta resumir, além do que eu já falei, colocar um pouco mais do problema, para que a gente te ajude a refletir aí no qual que é veja só, lembrando, o problema é o teu... Qual que é o problema? É que reduz a sua margem, enfim, explica melhor qual que é o problema gerado pela situação de falta de material ou preço abusivo. Tá certo. O que eu vivenciei na prática aí do final de setembro para cá, né? Com essa alta demanda, por exemplo, esse serviço que eu faço de reforço de fundação, ou ele é estacas, que são peças de concreto, ou elas são metálicas, tá?
E aí, o tamanho, tudo vai demandado da carga que eu preciso acudir aí, tá bom? O que acontece? A minha estaca metálica são tubos, né, metálicos que eu utilizo para comprar. E nesse período, eu tive uma alta, para vocês terem uma ideia aí, de mais de 60%, na faixa de 80% aí, só no caso do aço e sem falar no aumento do cimento, que todo mundo está acompanhando, que é absurdo também, né? Então, o que aconteceu? Aumentou muito o material e ele sumiu do mercado, né? Que atitudes que eu tomei, né? Procurei, lógico, para dar conta de fazer as próximas propostas, eu reduzi um pouquinho a margem e repassei um pouco também do aumento do custo do material. Mas eu fiz compras antecipadas sem fechar propostas, porque eu tinha condições, fôlego financeiro para isso, né? Então, eu fiz estoque, foi uma das atitudes que eu fiz, por isso que eu estou trabalhando ainda a todo vapor e estou atendendo. Mas está sumindo cada vez mais esse material do mercado, né? E a outra atitude que eu tomei, que foi a outra ideia, foi tentar verificar a importação de material, né? Então, eu fui atrás do pessoal que faz importação, exportação, né? E o que eu verifiquei, né? Que exatamente, por exemplo, um dos acessos que a China, eles exploraram muito essa escassez, né? Então, hoje, o preço que você importa, eles também aproveitaram essa escassez do mercado aqui no Brasil e aumentaram também o material. Então, a possibilidade de você importar de outros países para tentar compensar essa falta do material aqui interno do Brasil também não restou em nada. Foi outra ideia que eu tive, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está vivenciando muito, né? E quem mexe com construção está vivenciando essa questão do aumento do aço também, o aço normal, né, que a gente usa para fazer as obras, né? Então, isso está sendo um desafio, né? A gente está se sentindo um pouco refém da situação e não tem ocorrido mais ideias para a gente contornar isso aí, a não ser repassar por tabela para o cliente final, né? Do menor impacto possível, mas isso afeta, né? Porque diminui tua competitividade. Já tentei explorar, ampliar o leque de fornecedores, pesquisar novos fornecedores também, que são as três coisas que ocorreram. Ô Sandra, podemos então dizer que devido ao aumento do preço e à falta de material, eu não pus aqui errado o fato, né? Aumento do preço e aumento de falta de material. O problema que você tem é que agora você reduz seu lucro, reduz as vendas, né? Ou às vezes até perde venda pela falta tanto do preço quanto pela falta. Então, a pergunta então fica, como evitar que isso aconteça, né? Redução de lucro, redução das vendas. Diminuir esse impacto. E reduzir o impacto. Uma das coisas que eu pensei, e aí, gente, agora está aberto, eu vou falar que já me veio uma ideia, enfim, talvez vai ser difícil a gente pensar alguma coisa que você já não tenha, mas às vezes uma coisa puxa a outra, né? Quem sabe surge uma nova. Nos serviços, você viu se tem como fazer uma solução diferente para o problema que o cliente tem e não usar a estaca, usar um método diferente que talvez não vai ser o seu, que você está acostumada, mas que o concorrente às vezes faz, enfim, ou algum outro método que existe no mercado? Infelizmente, não tem essa alternativa. Eu sou, como diz, a especialidade dentro da especialidade, tá? Nessa área. Inclusive, as tecnologias que a gente detém, né, elas são muito específicas para isso, e a gente detém como, fora a nossa empresa aí, são muito poucas. Vou dizer para você aí mais 3 no Brasil, tá? Então, a gente já faz uma tecnologia que a concorrência já não consegue fazer, né? Isso é uma coisa. E quem define o material é o solo, né? É o solo onde está essa edificação que precisa socorrer essa patologia. Então, ele que determina se é de concreto, se ela é metálica, entendeu?
E é uma coisa que você entrar de baixo, né? Como é que eu vou te explicar? Você tem alguma coisa afundando, tem alguma coisa com trinca, você tem que entrar de baixo e usar essa tecnologia para segurar, entendeu? Isso daí. Então, o material, fugir da metálica, quando ela é definida, não tem como. Posso falar, Argonha? Claro, todos nós. Vamos lá. Eu acho que a minha contribuição é mais para reduzir impacto do que para fugir do problema. Pode ser. Porque se a gente fizer uma análise Fica SWOT... tranquilo, Rafael. Eu perguntei por aqui, porque como ele vai continuar no online na... Peraí que eu vou... Desculpa, gente. A Luciana, então, esqueceu o microfone. Pode falar, Beraldo. Se a gente fizer uma análise SWOT, a gente vai ver que tem algumas ameaças que não estão na nossa mão, então não tem como, né? Infelizmente, mas tem como achar opção. Então, uma coisa que eu sugiro, Sandra, caso você não esteja fazendo, é voltar, não sei se é da tua época, a época da inflação, mas reduzir muito a garantia do preço para o teu cliente. Nas tuas propostas, se você fazia proposta válida para 3 meses, 2 meses, falou, olha, essa proposta é válida para essa semana, né? Para você poder atualizar as suas propostas com os novos preços que forem chegando para você. Outra coisa... Estou fazendo já, perfeito. Ótimo. Outra coisa é você ter uma gestão muito boa do teu estoque, para que quando você atualize o seu preço no teu contrato, você também atualize no teu estoque, para você garantir o teu poder de compra dos novos produtos que você for encontrar, né? Então, eu acho que os 2 primeiros passos para diminuir o impacto, infelizmente, se o cliente for comprar em algum outro lugar que tiver o preço mais baixo, ele vai comprar agora, mas você não vai saber se aquele fornecedor vai ter para amanhã para fornecer, né? Porque ele pode quebrar, enfim, um monte de coisa. Mas brigar contra isso diretamente, assim, eu não vejo muito. Fornecedores, você já está vendo, fornecedores de fora, alternativas de material, você já falou que é difícil de fazer. Outra coisa que você já fez, que é se prevenir aumentando o teu estoque, né? Se você for comprar em algum lugar precisando de 1 e tiver 2, compra os 2. Mas para isso, você tem que estar fazendo a gestão do estoque, atualizando o preço, para você sempre repor o teu caixa para isso, né? E essas são ações que você já está fazendo, que é o básico para poder garantir aí um atendimento ao teu cliente, né? Alguém quer complementar? Eu tenho aqui uma coisa que eu queria falar. Enfim, tem alguém que quer complementar o que o Beraldo falou? Eu quero falar um pouco sobre a parte dos produtos importados. Eu trabalho com a parte dos módulos fotovoltaicos, são todos importados da China. E um pallet custava $700 para vir da China aqui, foi para 5 mil. Então, além de estar faltando material, tem o preço abusivo aí do transporte. E eles tiveram problemas lá e diminuíram a produção. Então, o que eu tenho feito aqui é realmente passar as cotações com 1 semana de validade, mesmo assim correndo o risco de ter alteração, porque o preço é em dólar, e tendo que entregar com uma previsão do fornecedor. Então, está comprando agora para receber daqui um mês e meio. É complicado. Esse é o problema, Ragonha. O nosso mercado interno, como o dólar está favorável, os fornecedores aqui estão dando prioridade para exportar. E lá fora, alguns países dão prioridade para o teu mercado interno. Então, nós não vamos ter também... São duas questões, né? Tá, eu gostaria de colocar, de novo, tá, gente? Eu sou a favor, num processo como esse que a gente está fazendo agora, de falar, mesmo que pareça que a ideia não é muito viável, tá? Eu acho melhor porque é brainstorm, né? Uma coisa, de repente eu falo aqui, gera uma ideia aí, tá? Então eu não fico segurando o pensamento, não. Eu gosto de pensar assim e não tenho vergonha disso, não. Então, assim, o que eu vejo, tá? De novo, algumas coisas reforçando, viu, Sandra? Eu acho que quando a gente fala em
tipo assim, você falou da estaca, de, ó, é metálica ou é de concreto, enfim, depende do solo, eu entendi, ok. O que aí vai, como eu, de novo, tentando abrir as possibilidades, mas tem como, de repente, fazer um serviço que não é estaca, né? Em algumas situações, Tá. e aí você, tem, mas quem faz isso é fulano. Enfim, vale a pena, de repente, se isso continuar e ficar inviável, de repente é um plano B que você pode não ter mais alternativa de ter estaca, Não, né? não tem. Eu sou a última esperança. É. Quando tudo dá errado, eu sou a que entra para resolver, entendeu? Sim. Só para você ver. Eu tenho muita essa experiência em indústria, né? Tenta A, tenta B, tenta C, os caras só rasgam dinheiro, aí na terceira, quarta tentativa eu chego e eu sou a que resolve, entendeu? De maneira definitiva. Então, eu não tenho outra tecnologia para substituir, entendeu? Uma outra coisa que foi comentada aqui, baseado numa frase, agora não lembro de quem, eu acho que do Cássio. Se a transportadora está tendo um problema, assim, tentar achar transportadoras para reduzir já um pouco, né? Uma transportadora diferente, né, no mercado, aí caçar muito, porque existe muita gente, né? Muito caminhão, né? Pode ser um caminhão, não um transportador, e caminhão tem no Brasil inteiro milhares. Então, assim, de repente é um trabalho que vale a pena ficar sapeando para achar um caminhão que faça o transporte, se é que um problema está sendo o preço, né, do transporte. Esse é um. E outra coisa que eu pensei aqui, assim, esse é um tiro aquele que, assim, quando não tem mais solução, pensar vamos dizer assim, eu vou até aumentar o cenário para você entender o porquê do que eu vou falar. Às vezes o teu limite é que, tipo assim, eu não consigo crescer, não dá mais, o mercado agora não tenha, imaginando que não tem o produto. Tipo assim, a demanda tem, mas o produto não tem. O que eu vou fazer? Aí vem aquilo que muita gente está fazendo. Vamos fazer um serviço diferente, com know-how. E aí não estou falando um serviço diferente para a mesma solução, que é o que você já falou que não tem, tá? Eu estou falando assim, agora eu não vou mais fazer reforço fundação. Eu sou muito bom nisso, eu vou fazer laudo. Aí vender serviços diferentes que não dependam disso, porque se não tiver, você não pode parar a empresa, né? Então, sair da caixinha, e aí a gente pode fazer um exercício só para isso, né? Tipo assim, o que o teu know-how pode abrir de leque de serviço para você oferecer para o mercado, de clientes que já tem, que já te conhecem, e aí você pode vender, às vezes, até mais do que o que você vende hoje, né? Então, assim, Sandra, esse é um exercício bacana para fazer. Talvez uma outra sugestão seja visitar teus fornecedores pessoalmente. Porque no online... Isso é uma coisa que me ocorreu, isso mesmo, eu não fiz. Online é muito fácil você dizer que não tem... como é que se fala? A intimidade fica muito fria online, né? Que a gente está conversando. Então, voltar ao método de ir lá, visitar o fornecedor e, de repente, mostrar para ele o quanto é importante para você, né? No tete-a-tete, isso fica mais forte. Muito bom. E talvez você consiga algum sucesso com isso. E não é visitar um ou dois, não. Visitar o máximo que você puder, né? Isso talvez seja uma ação interessante para conseguir aí um fôlego, né? Conseguir um pouco mais de estoque, enfim. Mas é a tua cara essa solução, viu, Beraldo? O Beraldo tem um lado que a gente conhece aí, né, que ele trabalha essa questão de, vamos dizer assim, de relacionamento das pessoas também aí no processo de visão sistêmica. Mas tudo né? O relacionamento, né? Então, esse é o grande desafio em todos os negócios, é essa relação entre o ser humano, né? Exato, exatamente. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido, mas que realmente faz a diferença. Cássio, quer falar? Sim, você comentou sobre o frete. O frete é internacional, vem por navio e aí fica difícil mesmo. Inclusive hoje, com a redução do número de voos, muito pouca coisa está vindo por via aérea, né? Imagino. Isso aí também é uma outra pergunta, né? Tem como fugir desses meios que já estão com um problema? Eu tinha colocado uma coisa aqui que eu não falei, Sandra, mas um brainstorming, tá? O último que eu tinha listado, quase que eu esqueci aqui. Não sei se você citou ou já pensou,
é de você desenvolver um fornecedor novo, né? Não sei se isso é possível. Então, achar uma empresa, quem pode fabricar isso, comprar matéria-prima e produzir estacas em parceria com você, entendeu? Tipo assim, incentivar alguém a sair no mercado e fazer esse produto. Ah, tá. Que se produzir, quem produz sou eu. Eu preciso da matéria-prima, tá? É tudo interno aqui já. É só a matéria. Mas assim, esgotar o recurso 100% nunca vai acontecer comigo, porque a fábrica de novos, né, existem várias que eu consigo comprar, né? Mas como é um serviço que ele não precisa ser um produto novo, por exemplo, eu compro muito tubos que as indústrias usam para transportar líquidos, por exemplo, entendeu? Aí desativa, não é de um ferro velho, ou uma segunda linha de uma produção. Como eu preciso do material para cravar no solo, ele não precisa de perfeição de acabamento. Tá. Então, onde eu ganho muito mercado? Comprando esses de segunda linha, entendeu? Tá. Uhum. Mas, na pior das hipóteses, eu vou comprar o novo, que custa mais caro. Então, assim, ficar sem, não. Mas eu afeto a competitividade e a parte que eu possa ser, né? Ter um melhor preço, chegar a um melhor preço para o meu cliente final, já que ele não precisa de um produto 100% perfeito, cravado, né? Ele já vai atender perfeitamente a necessidade, mesmo ele não tendo um excelente acabamento ou uma pequena falha que o outro, entendeu? Tá. Mas tudo foi válido aí. Acho que visitar novamente, né, os fornecedores, né, e ampliar, né, esse leque, eu acho que é a principal energia que eu tenho que gastar aí nos próximos meses. Alguém que mais quer complementar? Até estamos no horário de 6 horas. Se alguém quiser, levanta a mão aí ou solta o microfone. Sandra, espero que te ajudou, né? Assim, às vezes reforça o que você já tinha pensado, mas até isso acaba ajudando, né? Eu reforçar alguma coisa que passou pela cabeça. Né? Enfim, eu agradeço aí a todos. Espero que vocês tenham gostado da atividade. A Sandra, você viu nesse caso a Sandra como mentorada, nós aqui como mentores, né? E aí temos, o Beraldo está colocando, nós temos aquele book que tem a apresentação de todos lá, que estiveram presentes também, alguns tiveram que sair mais cedo. Eu vou passar para vocês no grupo, né, para que todos fiquem com contato, para poder continuar essa conversa aí no futuro breve. Então, vamos lá, obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu gosto de fazer 2 perguntas no final, né? Aquele mais e menos. Se foi bom, por quê? E o que pode ser melhorado? Porque a minha frase é aquela, hoje melhor do que ontem. É isso que a gente incentiva a fazer na empresa. Então, não tenho vergonha nenhuma de perguntar o que vocês... Pô, isso aqui não foi legal, e aí talvez já tenha uma solução, talvez só tenha um problema. E também o que é, porque se gostaram, por quê, o que aproveitaram desse tipo de atividade para vocês poderem participar da próxima. Quem puder contribuir, eu agradeço e estou aqui à disposição. Se não, eu me despeço também de quem quiser se não quiser comentar, de novo agradeço a atenção. Se não, estou ouvindo. Vamos lá. Bem, eu agradeço porque um dos maiores desafios meus, né, enquanto empresária, é ter um tempo, né, para reflexão, para exercitar. Sempre o dia vai um engolindo o outro, então assim, quando a gente consegue se encaixar, a gente se força a parar, tanto para ajudar as pessoas, né, como para refletir e a gente sempre crescer, né. Então eu acho super válido, né, que melhorar não me ocorre nada no momento. Beleza, obrigado, viu, Sandra? Obrigado pela parceria que a gente já tem aí e agradeço muito a sua presença. Mais alguém? Eu também gostei muito, Ragonha, obrigado. Eu acho que nesse momento de pandemia, de que a gente está mudança a gente está na era moderna desde muito tempo, né? Agora está indo para uma era diferente, aí que não sei qual é o nome ainda. Mas eu acho que para a gente gerar inovação é aumentar mesmo o número de inputs que nós temos de vários lados. Então, quanto mais inputs nós fizermos, melhor vai ser o processamento para extrair algo específico, né? Sim. Então, parabéns, legal. Obrigado pelo convite
E estou à disposição aí de todos e de você, Raguenha. Tamo junto aí, tá bom? Ah, eu sei. Já aproveito sempre que possível da sua disposição. Você sabe disso. Obrigado. E depois, ó, na hora que sair o basquete aqui, eu te aviso. Tô só na orelha do cara lá esperando o time começar a jogar aqui. E a próxima vez a hora que voltar o basquete aqui, eu vou chamar o Poti. Vou bater uma bolinha, Poti. Ele tá aí, ó, tá conectado aí. Chamar ele para mostrar a categoria dele no clube lá. Olha lá. Oi, gente. Eu falando aqui, quando liberar o basquetinho aí, eu vou te convidar para a gente jogar junto, Poti. Vamos jogar sim. Desculpa, já tô atendendo aqui, meus clientes já estão chegando e já tô fazendo atendimento, mas eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Você tá dando aula de dança online para casal também ou não? Não, dança online só zumba. Eita, eu e minha mulher queremos fazer casal. Mas como você é casal, você pode fazer junto, sem a minha interferência pessoal. Mas tem que ser presencial. Eu vou entrar em contato com você depois, aí você explica para mim. Nossa senhora, é uma baita de uma terapia, viu, Poti? Adoro aula de dança em casal. Nossa, eu descontraí. Eu via tinha gente que estressava, né? Aqueles estressados, ficava discutindo o marido, mas eu falei, gente, vamos distrair, isso aqui é uma diversão, esse negócio aqui. Pisa no pé. Ninguém vai para campeonato? É muito divertido isso aí. Ô, Sandra, você já fez aula de dança? Obrigado, gente. Tô vendo alguns se despedirem aqui. A gente agora vai só fechando o boteco. Eu já fiz aula de dança, sim. Fiz 2 anos de aula de dança de salão. Fiz 1 ano de aula de tango. É uma terapia tanto. Agora a Lu apareceu. Eu não faço. Olha lá, agora a Lu apareceu. Falou em dança. Tá falando do assunto que eu entendo bastante. Adoro. A melhor coisa que tem para terapia. Mulher do samba rock. É bom, Sandra? Nossa. É muito bom. Muito bom. Dessa qualquer pessoa. Você devia chamar isso de terapia, viu, Poti? Começa a vender diferente. Terapia de casal. Eu falo, a arte como um todo, ela tem essa incumbência terapêutica também. Porque ela desenvolve dentro do ser humano coisas que estão lá guardadas e que faz que a gente cresça e evolua até de forma espiritual. É uma coisa mágica, né? Isso mesmo. Que ela nos traz não só dança, como a pintura e arte como um todo, né? Isso é muito bacana. Eu e minha esposa dançamos muitos ritmos. O passo é sempre o mesmo, mas os ritmos a gente dança todos. 2 para lá, 2 para cá. Gostei dessa, gostei. Eu conheço essa técnica, conheço. Muda o ritmo um pouquinho, mas o passo é o mesmo. Mas o importante é o sorriso no rosto. É a felicidade, né? Do contato, do olhar. Isso que é interessante. A gente não pode nem se preocupar muito com a técnica. Eu acho que o prazer que a dança proporciona, ele é inigualável, ele é indescritível. Só isso que eu tenho para falar. O único desafio é a pessoa sobreviver aos primeiros 3 meses. Depois que passou disso, porque você fala, nunca vou fazer isso. Você passou dos 3 meses, tá tudo certo. Eu confirmo, é aí que tá, né? A pessoa tem que se dedicar um pouquinho. Muitas pessoas têm a paciência muito curta, né? Por isso que eu vejo que esse é um trabalho que, de forma particular ou com grupos reduzidos, ele funciona melhor, né? Porque eu já tentei com grupos grandes e é complicado, porque o grupo inteiro não consegue acompanhar, evoluir junto. Né? Então, uma turma mais reduzida, você foca na dificuldade de aprendizado. Né? Você sabe, né? É igual fazer uma mentoria. Né? No caso da mentoria, quanto mais gente junta, até melhor, porque dá mais palpite, mas você atende né? Atende uma pessoa, então é uma exclusividade da atenção. Né? Mas, muito bom. Mas se vocês estiverem interessados, eu estou aqui. Mas você viu o que vocês comentaram, né?
passar 3 meses, a pessoa dedicação, aí que é o processo da terapia, a pessoa ter paciência, Sim. a pessoa aproveitar o momento e relaxar, e aí uma pessoa mediando esse processo, fala, calma, aproveita, relaxa, você não é teu trabalho, você não tem obrigação, conseguir reverter o jeito que a gente vê a vida na dança, né, você consegue ver isso, né, impressionante. Sim, gente, obrigadão para todos, abraço. Prazer em conhecê-los. Obrigada. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Falou, abraço. Estaremos juntos nas próximas aí. Tamo aí, obrigado, viu? Também vou me despedindo que eu ainda tenho que trabalhar hoje. Obrigado a todos. Obrigado. Eu tô começando, um abraço. Vai lá, Poti. Um abraço. Tchau, tchau.